potenciação. Vejamos essa situação. Aqui temos uma multiplicação, onde o fator que é multiplicado, o número ali que está sendo multiplicado, é o 2, e ele repete muitas vezes. Nesse caso, ele repete 5 vezes. Se fôssemos calcular essa multiplicação, teríamos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Fazer esse cálculo é fácil, porque a gente já conhece a multiplicação. Mas temos uma outra forma de representar esse tipo de cálculo. Para isso, utilizamos a potenciação. A potenciação nada mais é que uma multiplicação com fatores repetidos. E nós a representamos da seguinte maneira. O fator que iremos repetir nessa multiplicação é a base. Quem indica quantas vezes vamos repetir esse número e multiplicar ele por ele mesmo é o expoente, aquele número pequenininho que fica à direita da base, em cima. E o resultado obtido nesse cálculo é o que nós chamamos de potência. Vejamos esse próximo exemplo. Nós temos 3 elevado ao expoente 2. Isso quer dizer que 3 é o fator que será repetido e que ele será multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Na potenciação, quando temos um número elevado a 2, falamos o número ao quadrado. Neste caso, temos 3 ao quadrado. Mas, prof, por que ao quadrado? Porque ao quadrado, a gente se refere ao cálculo da área do quadrado, que é obtido quando multiplicamos um número por ele mesmo. Porque um quadrado tem lados iguais e calculamos a área desse quadrado multiplicando lado vezes lado. Neste caso, estamos nos referindo a um quadrado que tem lado 3, portanto, a sua área se daria pelo cálculo 3 vezes 3. Que é exatamente o que essa potenciação iria nos sugerir. 3, que é a base, repetida como fator, e ele apareceria 2 vezes porque o expoente é 2. Resolvendo isso, temos que 3 vezes 3 é igual a 9. A área de um quadrado de lado 3 é igual a 9, e 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é 9. Próximo exemplo. 5 elevado a 3. A base é 5, o expoente é 3. Então, o fator que se repete é 5 e ele aparece 3 vezes. Multiplicando, então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Quando elevamos um número a 3, também temos uma forma específica de falar. Dizemos o número ao cubo. Neste caso, 5 ao cubo. Se vocês ouvirem essa expressão, lembrem-se que o expoente é 3. Mas por quê? Porque calculamos o volume do cubo multiplicando a altura dele pela área da base. Observem que a base do cubo é um quadrado, portanto, é a área de um quadrado vezes a altura. Neste caso, por exemplo, as arestas medem 5, então a área do quadrado da base seria 5 vezes 5, e esse resultado deveria ser multiplicado pela altura, portanto, 5 vezes 5 vezes 5. Por isso, falamos ao cubo. Lembrem-se também que qualquer número elevado ao expoente 0 terá como resultado o número 1. E qualquer número que tiver expoente 1 terá como resultado o próprio número, ou seja, a base. Vejamos outro exemplo. 3 elevado a 5. O nosso expoente é 5 e é ele que nos diz quantas vezes esse fator será repetido. Nosso fator é a base, que nesse caso é 3. Então, temos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Calculando, temos 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, 3 elevado a 5 é igual a 243. Cuidem para não fazer, pessoal, 3 vezes 5, 15. Isso não é o cálculo da potenciação. Até aqui, observamos exemplos onde a base e o expoente são números naturais. Vamos observar agora quando a base for um número inteiro, ou seja, um número positivo ou negativo. Nosso expoente será ainda um número natural. Temos aqui base menos 3, um inteiro negativo, e expoente 3, número natural. Nesse caso, o expoente nos diz que o fator que vai se repetir é menos 3, e o expoente é 3, portanto, temos que escrever menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Obtendo, assim, uma multiplicação entre números inteiros. Menos 3 vezes menos 3, mais 9 vezes menos 3,
menos 27. Lembrem-se que na multiplicação, sinais iguais é positivo e sinais diferentes é um número negativo. Vejam que se tivéssemos menos 3 elevado a 4, o menos 3 seria repetido 4 vezes e teríamos como resultado o mesmo que foi feito no anterior, até menos 27, vezes menos 3 ainda, outra parcela, outro fator, resultando em mais 81. Quero que observem esses resultados. Menos 3 elevado a 3 resultou em menos 27. E menos 3 elevado a 4 resultou em mais 81. Sempre que o expoente for um número ímpar, a gente vai manter o sinal da base. Então, se a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Se a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Mas quando o expoente for um número par, o nosso resultado sempre será positivo. A base sendo negativa ou sendo positiva, o nosso resultado sempre será positivo. Outra coisa muito importante aqui é que a base está entre parênteses. Portanto, esse expoente vale tanto para o número quanto para o seu sinal. Mas, quando esse número inteiro não estiver entre parênteses, vocês vão desprezar a regra e vão simplesmente colocar o sinal da base como resultado. Vão calcular normalmente, mas vão colocar sempre o sinal da base como resultado. Observem aqui que tanto onde temos expoente ímpar quanto onde temos expoente par, o resultado ficou com o sinal da base, que neste exemplo era um sinal negativo. O cálculo da potência não é algo difícil, envolve apenas multiplicação, mas fiquem atentos para não confundir potenciação com multiplicação. Lembre-se que ela é uma multiplicação de fatores repetidos e que o expoente nos diz quantas vezes a base repete, sendo multiplicada por ela mesma. Bons estudos!